Glória a Deus. Deixa o Todo-Poderoso te tocar nessa noite, amém? Que o Senhor venha ser glorificado na minha vida e na tua vida, amém? Em nome de Jesus, igreja, se vocês tiverem testemunho para contar, vocês avisam a pastora, viu? Que aí a gente dá oportunidade, tiver contar bênção, que o nome do Senhor tem que ser glorificado, né? No nosso meio, e a gente tem que contar as bênçãos do Senhor, e Deus é maravilhoso, amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí no livro de Jonas, amém? Livro de Jonas, capítulo 1, e o versículo 1 até o 5, a gente vai ler aqui, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O livro de Jonas, capítulo 1, do versículo 1 até o 5, amém? Aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, né, igreja? Aleluia, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim a palavra, Jonas 1, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Subiu até a minha presença, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, e para isso com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam ali no navio, para o aliviarem do seu peso. E Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo deitado, dormia um profundo sono. Amém? Fala comigo assim: Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, que essa palavra, que esses momentos que nos resta, Senhor, para deixar essa palavra, o Senhor abençoe essa igreja, e o meu coração e o coração da tua igreja, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os seus filhos, ó Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar a mensagem, caia por terra, e que a gente receba. Abençoa a vida dos teus servos que estão aqui, e venham ser abençoados em nome de Jesus, amém? Que a palavra do Senhor fala aqui, do profeta Jonas. Jonas desce ao porão, aqui no último versículo 5, e tendo se deitado, dormia um profundo sono. Aí fala a história de Jonas, um homem de Deus, um profeta escolhido de Deus, né? Porque não é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você não tem, como se diz a história, as suas rebeldias, né? As nossas rebeldias, os nossos problemas, né? Como diz, as nossas esquisitices. Mas uma coisa é lutar com o homem, né? Mas uma coisa é lutar contra Deus. E Deus, sabendo que você é uma pessoa que tem um grande potencial, né? E que você é uma pessoa escolhida de Deus, e que você não quer fazer aquilo que Ele está te mandando, né? Que Ele não quer fazer aquilo que Ele está te mandando. E às vezes a gente passa certas circunstâncias na nossa vida, né, irmãos? Por causa da nossa desobediência, né? Aí quando a gente estava no mundo, né, era assim. E pior na igreja, né? Não é verdade, José? Não é verdade, Thalita? A gente passa, né, a luta. Não é verdade, igreja? Essa palavra, ela começa para mim e para você.
já vem para mim. Porque a gente tem que obedecer à vontade do Senhor. Amém? Às vezes uma certa atitude de obediência, a gente é abençoado pelo Senhor. E às vezes uma certa atitude de não obedecer, a gente paga o preço. Eu me lembro de uma pessoa que Deus falou com ela, para ela fazer um propósito na igreja, uma campanha, e ela não ouviu, né? Ela não fez aquela campanha. E o que aconteceu? Ela não passou naquele curso. Se ela tivesse feito, ela tinha passado. Porque Deus falou, eu vou te abençoar, mas faça o propósito e faça a minha vontade. E ela não quis, não fez na época. E aí, porque ela não buscou daquele jeito, ela não conseguiu. E às vezes a gente, do que se queixa os homens, se queixa dos seus próprios pecados. E aqui a história de Jonas é uma história muito forte para nós, porque com certeza a história de Jonas foi um alvo de zombaria de outras histórias do Antigo Testamento. Irmã Edna, muitos zombaram dessa história. E muitos zombaram disso que está escrito aqui, até crentes dos dias de hoje que eu já vi. De eles não acreditar no livro de Jonas e dizer que a história de Jonas é uma parábola, é uma história. Não é verdade. Imagina que Jonas foi parar na boca de um grande peixe. Mas é verdade isso aqui é literal. E o próprio Jesus, depois de milhares de anos, ele falou sobre Jonas. Então, porque eu já vi pessoas falar, isso aí é uma história, como que pode um homem ficar vivo 3, 4 dias dentro da boca de um peixe, de um grande peixe? É uma baleia, né? E ele sobreviver dentro dali, debaixo da água, né? Mas a mão de Deus, né? A mão de Deus, onde vai, ele dá vida. Amém? Né? Tem pessoas, né, que às vezes fica numa UTI, né, de meses e meses, e sai daquela UTI, que nem aquela pregadora, aquela cantora, que agora eu não me lembro do nome. Ela teve um acidente, ela sofreu, ela ficou numa maca, numa UTI, e depois Deus tirou ela daquela situação. Então, Deus tira assim, amém? Deus faz milagre. E essa história aqui é uma história forte, uma história do Antigo Testamento, e até muitos crentes aqui têm dificuldade para acreditar, para engolir essa história, né? E por isso chamam de a parábola do Antigo Testamento, mas não é. O livro de Jonas é a descrição histórica de um verdadeiro homem que viveu, amém? Aleluia, no século XV, né? No século XIII, né? Antes de Cristo, né? Segundo Reis, capítulo 14, né? Versículo 25, né? Nesse século, até o nosso Senhor Jesus não tinha dúvidas com respeito a Jonas e a sua experiência traumática. Na realidade, Jesus usou esse fato para predizer e ilustrar a sua morte e a ressurreição que estava prestes a vir acontecer através dele. Mateus 12, versículo 38. Então o próprio Jesus, ele falou sobre isso. E podemos aprender bastante da vida de Jonas, porque a história desse profeta na Bíblia, que foi contada de modo que os crentes também do século 21 possam aprender o que Deus espera deles, o que Deus espera de mim, de você. Porque Jonas era um servo de Deus, mas ele era um servo, mas ele não obedeceu a ordem do Senhor, né? E ele fugiu para Tarsis. Amém? Ele fugiu para Tarsis em vez de ele ir pregar a palavra em Nínive. Amém? Ele não foi. Em sua misericórdia, Deus se inclinou e trouxe Jonas de volta. Deus preparou uma situação e jogou Jonas na boca de um grande peixe. E ali, através daquilo, Deus teve misericórdia, porque até Jonas pensou que ia morrer ali dentro daquela boca, daquele peixe, né? Ele pensou que ia morrer. Mas Deus ali mostrou a sua misericórdia e trouxe Jonas de volta para onde deveria estar, porque Deus sabia que Jonas tinha um certo ressentimento, uma mágoa, um certo ressentimento com aquele povo de Nínive, porque ele era um povo rebelde, era um povo que tinha se levantado contra o povo de Israel, o povo de Deus, e ele não queria ir para lá. Mas é aquela história, olha pelo teu inimigo. Aí
Deus fala, ora por ele. Aí você fala, eu não vou orar não, Senhor. Eu não quero saber, ele fez isso para mim, eu não quero saber. E ali, né, foi a história. Mas foi necessário um grande abalo na vida do profeta, que se você ler o livro todo do profeta, você pode ler depois em casa, você vai ler os capítulos, você vai entender. Todas as experiências que Jonas fez, era o preço da sua desobediência. Então, todo o preço que Jonas passou foi o preço da desobediência. E aqui, como servos do Senhor, amém, precisamos obedecer a sua palavra. Não adianta, nós precisamos obedecer a Bíblia Sagrada e a palavra do Senhor. É melhor obedecer, né, do que sacrificar, amém? A gente precisa dizimar, ofertar, fazer isso, fazer aquilo, tudo isso não é nada mais do que a nossa obrigação. Mas a gente tem que obedecer a palavra, a gente tem que se aquebrantar, amém? A gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E a gente tem que fazer tudo por amor, como foi falado e como é falado, tudo por amor. Precisamos obedecer a palavra. Se nós não obedecemos a palavra, o que vai acontecer? Vai ter custos para nós, vai ter sofrimentos. Porque Deus sempre se inclinará para nós, amém? Em amor. Deus sempre se inclinará para nós em amor e nos perdoará totalmente a nossa vida. Ele vai nos perdoar, mas os pecados sempre têm consequência. Então ponha isso no teu coração, amém? Pecado sempre tem consequência. Não adianta. Não pensa, mas aquele irmão, aquele pastor separou, casou de novo, fez isso, fez aquilo, ele está lá pregando e tá, mas ele paga um preço. Tudo tem consequência. Aquele irmão fez isso e aquilo, e é assim, mas Deus perdoa, irmão. Deus perdoou, né, irmã Edna? Perdoou, mas Davi perdeu, ele matou, ele permitiu a morte de Urias, ele tomou a mulher de Urias, ele cometeu adultério. Depois ele teve um preço lá que ele enumerou o povo de Deus e Deus não se agradou. E aquela enumeração que ele enumerou, Deus não se agradou. Ali começou a morrer gente. Mas ele pagava o preço naquilo, tudo porque ele pagou. Deus falou para ele, eu te perdoo porque você fez, mas só que é o seguinte, a espada não sairá mais da tua casa. Você não terá mais paz na tua casa. Eu te perdoo, vou estar com você. Eu vou te amar. Eu vou ser o teu Deus, vai daquele que tocar em você. Porém, na tua casa você vai ver que os teus filhos vai te dar problema. Eles vão pecar, vai ter problema, vão querer o teu reinado. E ele perdeu até um filho que quis o reinado dele, que ele saiu fugido do reinado por causa de Absalão. Absalão começou a perseguir ele. Ele saiu com a turma, Deus da vida dele. Absalão, ele sempre pedindo, Senhor, não pesa a mão sobre meu filho não, tem misericórdia. Deus sempre guardando. Chegou uma hora que não teve mais jeito, o Absalão acabou morrendo. E Davi voltou para o lugar dele. Mas ele teve que passar pelos processos. Então, o pecado traz consequência para nós. Então, Deus se inclina porque Deus nos ama. Em amor, Ele nos perdoa. O filho pródigo, o pai não perdoou, mas ele pagou um preço, né? Ele foi comer bolotas com os porcos. Ele sofreu. Então, existe um preço. Se nós não obedecemos, nós sofremos. Amém? Aleluia. Deus sempre se inclina para nós em amor e nos perdoa, mas os pecados sempre têm consequência, inclusive se forem perdoados. Uma parte do custo é a separação. Amém? Quando Jonas se levantou em desobediência para fugir, era uma fuga da presença do Senhor. Ele começou a fugir da presença do Senhor. Já pensou, irmã, fugir de Deus? Será que dá para fugir de Deus, Thalita? Você pode fugir do teu pai, da tua mãe, do teu filho. Você pode fugir do teu avô. Você pode fugir do teu emprego, do teu patrão. Mas será que dá para fugir de Deus? E falar, eu vou fugir de Deus, eu não quero saber, Ele não vai me ver. Não tem como. Deus cuida de nós. Deus vela pelos seus filhos, amém? Deus cuida. Deus cuida de nós. Então, quando Jonas se levantou em desobediência para fugir da presença do Senhor, claro que Jonas não podia fugir, literalmente não, de Deus. Ele não falou nada, ele ficou quieto ali. Deus falou, vai para... Ele foi lá nos barcos, lá onde vendia o
o ingresso lá do barco, da venda, né? Ele foi lá quietinho, não falou nada para Deus. Ele ficou quieto assim, né? E foi assobiando, cantando, não sei. Me dá uma passagem, mas para onde você vai? Aí eu vou para Tarsis. E Deus olhando, mas eu mandei ele ir para Nínive. Ele está indo para Tarsis. Aí ele vai lá e compra. Aí Deus não podia já pesar a mão nele ali? Podia, ele podia cair ali já doente. Ele podia ficar no chão. Você não vai sair daí, meu filho? Você não vai sair daí, você tem que me obedecer. Mas não é assim. Aí Deus permitiu, ele comprou a passagem, pegou as malas, ficou quietinho e foi. Entrou num barco e foi para Nínive. Não falou mais nada com Deus. E foi pro porão dormir, deixei dormir. A viagem é longa, eu vou dormir. E foi. Mas Deus viu tudo, mandou uma tempestade ali naquele barco. Amém? Então, ninguém pode fugir de Deus literalmente, mas houve uma separação no que diz respeito à sua comunhão com Deus. Aquele momento, ele perde uma comunhão com Deus naquele momento. Perde. Depois voltou, mas ele perdeu, né? Aquele momento, em respeito da comunhão com Deus, porque desobediência tem como consequência a interrupção da comunhão com Deus. Então, a desobediência é o motivo que às vezes parece que o Senhor está tão distante da tua vida. Então, tem hora que a gente desobedecendo, parece que Deus nos abandonou, mas é aquele momento. Então, a pergunta é essa: como está o nosso relacionamento com Deus? Como que está o nosso relacionamento com a nossa família? Como que está? Às vezes a gente tem um relacionamento, mas a gente fala que tem com Deus, mas a gente não tem com a família. Tem alguma coisa errada. Amém? Como que está o teu relacionamento com a igreja? Como que está o teu relacionamento ali, Efésios capítulo 5, 22. Amém? Que a palavra do Senhor, eu posso ler aqui para vocês. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 22, que diz, vós mulheres, Efésios 5, 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor. Aqui tem um relacionamento. Depois vai para o 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aí a gente vê falando de família aqui, né? Efésios capítulo 6 e o verso 4. E vós pais, aí o verso 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. É primeiro mandamento, o versículo 1. Filhos, sede desobedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. No Senhor, seja fiel, isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o teu primeiro mandamento com promessa. Por que tem que honrar? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós pais, aí vem o mandamento para os pais. E vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas crie-os na doutrina, na palavra de Deus, na demonstração do Senhor. Amém? Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, mas como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus, servindo de boa vontade. Fala, boa vontade. Aí, é o que nós falamos, né, José? Boa vontade. Tá vendo? Como ao Senhor, como a Deus. Não é como ao pastor Marcelo. Como ao Senhor. Tudo que eu faço para vocês, eu tenho que fazer como ao Senhor, não a vocês. Mas eu faço para vocês. Mas eu faço como a Deus. Porque eu estou fazendo para vocês, eu estou fazendo para Deus. Amém? Eu estou abençoando vocês, Deus está se agradando. Vocês estão abençoando a igreja, abençoando o pastor, abençoando a obra, Deus está abençoando. Servindo de boa vontade como o Senhor e não como homem. Sabendo que cada um, será que não vai receber nada? Não, vai receber do Senhor, todo o bem que você fizer. Se você fizer bem, você vai receber o bem. Seja servo, seja livres. Tem que fazer o bem, senão... E vós, Senhor, fazei o mesmo para com eles, deixando ameaças. Não tem que ameaçar
O patrão não tem que ameaçar o empregado. Sabendo que também que o Senhor é deles, e o vosso está no céu, e que para com eles não há acepção de pessoas. Deus escolhe todos, tá bom? Então, essa é a pergunta, amém? Como está o teu relacionamento na família? Como é conosco quando se trata de perdoar mutuamente? Como que a gente está quando se fala no perdão? Colossenses 3, 12. Olha o que fala aqui, ó, Colossenses 13, 12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. 13. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Amém? Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vocês também. Amém? Todos nós devemos perdoar uns aos outros. Quando se trata da questão da amizade com o mundo, como nós agimos? O mundo tem que tomar cuidado, porque é terrível quando a gente faz amizade com o mundo. E a Bíblia diz aqui, Tiago, eu vou ler para vocês, Tiago 4:4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Não faça amizade com o mundo, ame a Deus. Você está no mundo, mas você não é do mundo. O Senhor Jesus disse, João 14, 23, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem que ama a Deus? Quem que ama Jesus? É aquele que tem os seus mandamentos e os guarda. Você pode ter o mandamento e não guardar. Você pode saber a Bíblia de cor, mas você pode não ter, ter no teu coração, ter na tua mente, mas o teu coração, as tuas emoções não tem. Então aquele que tem os meus mandamentos, mas guarda ele, pratica, né? É aquele que me ama, esse me ama, será amado do meu Pai. Eu amarei e vou me manifestar para ele. Quer dizer, quando você guarda os mandamentos de Deus, Deus vai se manifestar para você. Ele vai se manifestar na tua vida. Amém? Então, obediência é o segredo de uma comunhão íntima com o Senhor, com o nosso Senhor. O preço da desobediência também inclui um risco de naufrágio. O navio que Jonas viajava ameaçou quebrar-se. Amém? O crente desobediente corre o risco de tornar toda a sua vida de serviço cristão infrutífero. Então, tem pessoas que Deus dá carro, casa, faz sim, abençoa, irmã Edna, abençoa. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma com aquilo? E infelizmente tem alguns que estão aí e vão acabar perdendo, feliz se eles perderem e voltar para o Senhor. Feliz se Deus disciplinar eles e eles passar prova de novo e eles acordar. Porque eles podem estar com carro, casa e ir para o inferno, não vem para a igreja, não serve mais a Deus, e fala que Deus está comigo, e Deus nem está mais com eles. Bem-aventurado é aquele que acorda para a realidade e fala, eu preciso de Deus, independente da minha vida financeira, boa ou ruim, aqui na terra é fruto do meu trabalho também, mas eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Então, amém? O crente desobediente corre esse risco de tomar a sua vida de um serviço infrutífero. Repare que foi o Senhor que mandou um forte vento sobre o mar, de como ocorreu aquela tempestade. Deus não tinha propósito de destruir Jonas ali. Foi um juízo que Deus agiu para trazer Jonas de volta. Deus prepara o juízo para trazer a pessoa de volta para a vontade dele, amém? Então, é assim, se nós não obedecemos o Senhor, Ele pode permitir que a nossa vida quebre, para que voltemos para Ele, amém? Ele pode. Eu já ouvi um testemunho de uma irmã que ela tinha um filhinho, e tudo ela falava, isso há muitos anos atrás, né? Ela falava, meu filho é pequeno, meu filho é isso, eu não posso fazer a obra, é isso, tudo ela põe o filho. Um dia Deus permitiu, passou um vendaval na vida dela, o filho pegou uma enfermidade, acabou adoecendo e morreu. E aí ela acordou, ela falou, eu fui rebelde, o meu filho estava ali, eu podia levar o meu filho, eu não ia.
Eu só ficava idolatrando meu filho. Eu tive que perder para eu dar valor. Que o meu filho não é só meu, era de Deus. Foi Deus que me deu, Deus tomou. Aí hoje ela prega para vários lugares. Mas ela teve que passar a perca para acordar. Ela teve que passar, Thalita, a perca para ela acordar. Tem coisa que a gente tem que passar perca. Sabe para quê? Para a gente acordar. A verdade é essa. Então, é como diz aqui, ó. Aleluia. Ele pode permitir que nossa vida quebre para voltemos para Ele. Diz que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Pode ocorrer uma grande tempestade antes que a nossa obstinação acabe. Mas se permanecermos na nossa desobediência, amém? E nos recusar a nos humilhar, se nós recusar a nos humilhar, a nossa vida de serviço pode sofrer um naufrágio, pode fraquejar. Amém? Eu conheço pessoas que tocavam na igreja, que fazia, pregava. Hoje elas são crentes, mas elas perderam por causa delas mesmas. Não é que Deus tirou o dom, mas elas naufragaram. Aí você fala, você não toca mais? Eu perdi. Eu nem sei como toca mais. Não sei, eu fui negligente. Eu perdi, ela perdeu. Eu ajudava, eu fazia, ela perdeu. Então, é isso. Outro custo da desobediência, vivemos no versículo 5. A vida de outros correu risco por causa da nossa desobediência. Jonas, e fez o barco todo passar. Perguntemos, quantas vezes a vida de outros sofreu influência negativa por causa da minha desobediência, hein? Quantas vezes a nossa família sofre por causa de nós que desobedecemos, né? Aí, tantas coisas podem acontecer. Aí, o meu colega de quarto ainda não é cristão, porque minha vida de obediência está em contradição à minha pregação. As relações em minha família estão destruídas, porque eu me nego a me submeter à ordem de Deus para a vida familiar. Eu não obedeço. Na igreja eu sou uma coisa, mas lá fora, na minha casa, eu sou outra. Eu sou bravo, eu sou um leão, eu sou, adorador de várias coisas, menos de adorar a Deus e a minha família. Às vezes adora o Corinthians, adora o Palmeiras, não é? E até briga com a família. Tem tudo isso. Adora novela, né? Tem um louvor assim, adorador, né? E aí? Não mexe nisso, porque se mexer vai ver. Eu não quero nem saber. Então, a pessoa tem dupla personalidade. E você não tem que ter, né? Nós não temos que ter. Aqui nós somos mansos, lá em casa nós somos um. Mas se você é duro, Deus transforma. Deus te quebra, Deus vai quebrar essa área da tua vida. O Pedrão não era durão? Deus quebrou. Deus vai te mudar também, vai mudar na minha vida. Então, a nossa personalidade tem que ser mudada muitas das vezes. Finalmente, uma das consequências da desobediência é o sono. No versículo 5, lemos que Jonas desceu. Fala assim, Jonas desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Aí você imagina essa imagem de um cristão desobediente. Um cristão que está insensível e indiferente às disposições do Senhor. Quanta gente está dormindo o sono, não está no culto de domingo, não está servindo a Deus, está pondo, eu não posso que eu tenho isso, eu não posso que eu tenho aquilo, não está priorizando o reino de Deus e a sua justiça, está deixando para depois. Você pensa que esse barco não vai afundar, irmãos? Não vai se quebrar? Vai, dessas pessoas vai se quebrar. Quantas vezes o nosso se quebrou? Ou se quebra se a gente desobedecer. Então, não é porque a gente prega a palavra de Deus que a gente não tem que obedecer. A gente também passa. Então, nesse meio tempo, os marinheiros aqui lutam pela própria vida. E Jonas tem a resposta. Mas dorme profundamente. Assim como Jonas, temos a resposta sobre a luta dos homens. Mas como eles, somos muitas das vezes indiferentes. As pessoas à nossa volta estão com medo e gritam, cada um para o seu Deus. E eles buscam desesperado por sentido, finalidade e direção da vida. Visto superficialmente, todos são marinheiros experientes, mas não conhecem a resposta certa. Nós temos a resposta certa, mas continuamos dormindo. Nós temos a resposta certa, mas continuamos dormindo o sono da indolência. Amém?
Podemos pregar, podemos falar, mas continuamos dormindo. Sabemos que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, mas continuamos como Jonas no porão, dormindo até que ele mande uma tempestade e fala: meu filho, você vai sair daí por bem ou por mal, mas você vai sair porque eu te amo e tem outras pessoas para salvar através de você. Nós temos a resposta certa, mas estamos dormindo. Aí você vê que situação séria, lamentável, quando retemos a resposta por indiferença. E esse estado indiferente, acessível de nós, é a consequência da desobediência ao Senhor. Amém? A perda da sensibilidade é uma parte do custo de desobediência. O preço da desobediência é alto. Às vezes não é fácil seguir a palavra do Senhor e obedecer, mas o quanto melhor é sofrer pela obediência do que pela desobediência. Amém, igreja? É melhor. 1 Coríntios, que a gente sempre lê, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, que diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Se nós julgássemos a nós mesmos. Então, quanto melhor é sofrer pela obediência do que pela desobediência. Se você está sendo desobediente ao Senhor em alguma área da tua vida, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? O que nós precisamos fazer? Se arrepender. Se arrepender. Amém? E confessar o teu pecado agora para o Senhor. Todo dia é tempo de você agora confessar e falar: eu quero sair dessa situação. Eu quero sair desse pecado. Eu quero sair dessa vida. Eu não posso continuar querendo enganar o patrão, enganando o patrão, enganando minha esposa, enganando meu esposo, enganando meu filho, enganando meu pai, enganando minha mãe, enganando meu tio, enganando os meus amigos. E eu estou somente me enganando, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. Eu não posso ficar assim. Então, se você está sendo desobediente, o que você tem que fazer é você e Deus. Aleluia, em alguma área da tua vida, porque não é só numa, não. É alguma área que existe da tua vida. Não existe, irmã? Não existe, Thalita, não existe, irmã? Existe ou não existe? Áreas que a gente somos desobedientes. Às vezes a gente é desobediente para dizimar, né? Às vezes a gente é desobediente. Às vezes a gente é obediente numa área e em outra não. Às vezes a gente dizima, mas a gente guarda algo contra alguém que me fez para nós, a gente não consegue liberar. Às vezes a gente a gente tem uma área que Deus tem que tratar no nosso casamento, né? Tem tudo isso aí. Então, se você está sendo desobediente em alguma área da sua vida, o que o Senhor está falando para nós? Arrepende-se e confessa o teu pecado para o Senhor, não é para mim. Deus, Ele sempre vai nos perdoar e vai restaurar quando você se arrepende e confessa. Fala assim: eu preciso me arrepender e confessar. Aí, a partir daquele momento, Deus vai começar a tratar e vai te abençoar. O nosso Pai vai sempre nos perdoar e vai restaurar, como fez com Jonas, amém? Aleluia, permanecer em desobediência é um erro grave para um cristão, amém? Não podemos permanecer em erros. Jonas pagou, pois a sua passagem Jonas pagou, pois a sua passagem por sua desobediência. E isso todo cristão desobediente terá que fazer. Que hoje a gente possa falar: Deus, me ajuda. Que tenha acontecido na minha vida não venha me acontecer mais, eu me arrependo. E muda a minha história, muda a minha vida, vai acontecer grandes milagres na tua vida. Em nome de Jesus, amém? Deus vai cumprir. Agora, põe a mão no teu coração, vou orar. E eu sei que o Espírito Santo falou com você, comigo. E que o Senhor te abrace nessa noite com muito amor, que Ele te ama. Eu vou orar aqui. Fala para Deus em uma área que você precisa mudar. Fala aí com Deus, você mesmo. Pai querido, Pai amado, diante do Senhor Jesus Cristo, eu apresento a igreja do Senhor nesse momento, que o Senhor possa abençoar
a área que eles precisam, a área que eu preciso, como Jonas, Senhor, ele precisou mudar, ele precisou se arrepender dos pecados e pedir perdão para o Senhor tirar ele daquele peixe, da boca daquele peixe. Assim, Senhor, eu quero que o Senhor perdoe, meu Pai, as pessoas, como nós, meu Pai, nós temos errado, e tira nós desse peixe, tira nós, Senhor, da boca desse peixe, tira nós desse inferno, Senhor, tira nós dessa situação. Nós queremos o arrependimento, Senhor, nós se arrependemos, nós confessamos o nosso pecado nessa área. Não sei qual é a área que o teu filho pede perdão, mas o Senhor sabe. Faz um milagre agora, abençoa, que eles sejam tocados e abençoados em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor abençoe a vida deles. Tudo que nós temos errado, Senhor, contigo, e acabamos errando com o nosso irmão, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade e nos ajuda a restabelecer um conceito contigo, porque muitas das vezes pela nossa desobediência nós temos se esfriado, nós temos deixado de vir para a igreja, nós temos deixado de servir ao Senhor, nós temos deixado de tomar santa ceia, nós temos deixado de receber milagres, nós temos deixado de pregar a tua palavra, nós temos deixado de sentir, ó Deus, o Espírito Santo renovar nossas vidas. Mas hoje é um dia de restauração, porque como o Senhor amou Jonas e ama, o Senhor ama também a mim, ama o teu irmão, ama o teu servo, ama essa vida, meu Pai, aleluia, e essas vidas sejam tocadas e abençoadas. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus, que eles sejam tocados e abençoados, que é pelo poder que há no nome de Jesus, que há pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor Jesus venha abençoar a amada igreja, o povo de Deus, que eles recebam a bênção em nome de Jesus e o perdão dos seus pecados, e eles venham contar testemunho. Meu Pai, eu quero ver pessoas contar testemunho da pregação, meu Pai. Eu preciso ver milagre, não é para mim, é para a glória tua, mas eu preciso que a minha fé se alimente, de ver, meu Pai, teus filhos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, do Senhor Jesus. Eu preciso, nós precisamos ver essa obra crescer, mas crescer conforme a tua vontade, para uma obra crescer, mas crescer na vontade do Senhor, crescer para a glória do céu, para a glória do Senhor. Não crescer só em número, em quantidade, mas em qualidade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por todo esse momento com os teus servos. Que o Senhor dê saúde, força, graça e renova as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. E Deus abençoe a vida de vocês. Deus falou com vocês, irmãos? Recebeu? Então Deus abençoe. Irmã Edna, irmãos, Deus abençoe vocês aqui, pela obra de Deus, pela ajuda, pela casa de Deus, pelos dízimos e ofertas que vocês colocam aí para ajudar a casa de Deus. Eu não posso pagar, né, vocês, mas o Deus que nós servimos, Ele é bom, né? Mas Ele paga, Ele abençoa. O que eu posso fazer é orar por vocês mais e mais, não por dinheiro, porque vocês ofertam, porque eu oro por amor, e a pastora também. Sempre que vocês pedem oração, eu oro por amor. Se vocês tiverem dinheiro, se vocês não tiverem dízimo, amém, eu oro também. Amém? E Deus vai usar alguém para abençoar. Eu tenho que orar por vocês, vocês têm que orar por mim. Então nós temos, eu tenho prazer, a pastora tem prazer, e é isso que nós temos que seguir cada dia, porque a obra é do Senhor. Somos falhos, todos nós somos falhos, mas o nosso Deus é perfeito, e Ele vai recompensar vocês em nome de Jesus. Amém? Então, fique na paz do Senhor Jesus. Terça-feira nós temos culto. Nós estamos para pintar a igreja. Se nós for pintar a igreja de noite aí nós avisamos os irmãos se o pintor vier. Mas nós temos culto na terça à noite, 19h30. Tem culto quarta-feira às 15 horas. Tem culto sexta-feira às 19h30, que é a campanha, né? O 7º dia. Tá bom, irmãos? E continua aí ajudando a obra de Deus, conforme você puder, que lá vai precisar para a escolinha de cimento, de tinta, de tantas coisinhas lá para arrumar aquele lugar.
mas Deus vai preparando. Se Deus pôr algo no teu coração, conversa com a pastora, comigo, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer, né, pastora? Vamos louvar o Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fica de pé, igreja. Se alguém tiver alguma enfermidade, algum problema, quiser vir aqui na frente para te ungir, a gente unge vocês, tá? Em nome de Jesus. Se estiver com saúde, bem, glória a Deus por isso. Continue aí na bênção de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus venha curar, fazer milagre. Pode vir na frente. Quem sentir aí que quiser, pode vir. Pai querido, Pai amado, eu encerro esse culto. Eu creio, Deus, que a vitória de Deus é para a nossa vida. Abençoa as nossas vidas, meu Pai, teus filhos. Vai abençoando, Senhor, a tua filha, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado pela igreja, pelo culto. Eu abençoo cada um que está aqui, em nome de Jesus. E na cura, na bênção de Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo Consolador permaneça, desde agora e sempre, em cada coração. E a igreja diz amém. Que receba a presença do Senhor, o abraço de Jesus nessa noite, amém. Sobre a tua serva, Pai, que lá é doido.